Olá pessoal, esse é o canal Nilu, Professores de História, e eu sou a professora Nise, e hoje nós iremos falar de uma coisa bem legal. Afinal de contas, você sabia que existe pelo menos 4 tipos de monarquia no mundo? Pois é, existem 4 tipos, e nós iremos falar disso na aula de hoje. Lembrando que se você gostar, deixe um joinha, se inscreve no canal, e roda a vinheta que vai começar a aula! Então hoje nós iremos falar sobre 4 tipos de monarquia que existem no mundo. Pois é, existem pelo menos 4 tipos de monarquia. A gente olha para as monarquias e pensa, um rei ou uma rainha mandando em todo... Não é assim. Existem 4 tipos diferentes de monarquia no mundo. Lembrando que, antes de começar, o nosso canal ele publica vídeos toda segunda, quarta e sexta, às 11 horas da manhã. Às vezes o YouTube não diz para vocês, né, que a gente mandou um novo vídeo. Então é importante que vocês fiquem ligados. Durante todo o período que durar essa quarentena, nós estaremos publicando vídeo nesse horário. Segunda, quarta e sexta, 11 horas da manhã. Depois, quando as coisas voltarem às suas normalidades, diferente, né, do que era antes, mas vão voltar à sua normalidade, a gente vai definir outros horários e outras formas de publicar. Mas pelo menos 2 vídeos a gente vai continuar publicando por semana, tá certo? E por que a gente precisa saber, professora, 4 tipos de monarquia que existem no mundo? A gente precisa entender, pessoal, as monarquias para poder compreender todo o processo de revoluções que aconteceram no mundo, como as revoluções inglesas, a Revolução Francesa e diversas outras que derrubaram monarquias, né, tiraram as monarquias do poder e instauraram um novo tipo de política. Então é disso que nós iremos falar hoje. Em compreendendo esses 4 tipos de monarquia, a gente vai entender como é que foi todo esse processo revolucionário e por que essas monarquias caíram, tá certo? Então, vamos lá. Para começar essa aula de hoje, eu vou colocar para vocês uma foto aí para vocês. Vejam aí. Vocês sabem quem é essa pessoa? Que lugar que ela governa? Que tipo de governo que ela exerce? Vocês já ouviram falar dela? Muito provavelmente você já deve ter visto em algum lugar. Ela é a Rainha Elizabeth, a rainha do Reino Unido, e ela atua, né, num regime de governo chamado de monarquia parlamentar. E aí eu deixo uma brincadeira para vocês, um exercício. Eu sempre gosto de colocar exercício, de movimentar, de colocar um desafio novo. E aí nessa imagem, e vocês podem pausar a imagem e verificar primeiro e depois seguir o vídeo, eu quero que vocês percebam o seguinte: qual é o tipo de fonte? Né? Qual é a fonte dessa imagem? Ela saiu de onde? Quem foi que fez? Quem produziu? Qual é a data que ela foi feita? Em que local ela foi produzida? Né? Qual foi o lugar? E qual foi a situação? Em que momento da história aconteceu essa imagem? Então, eu gostaria que vocês pensassem aí, né, de acordo com essa imagem, para vocês me dizerem depois, aí nos comentários. Então depois, coloquem nos comentários essas informações, o que é que vocês acham de cada elemento desse, tá joia? Não se esqueçam de deixar aí nos comentários as informações. Esses exercícios são importantes para vocês fixarem entendimentos e formas de compreender a história. Saber ler uma imagem dentro desses parâmetros é importante para a gente ter uma melhor compreensão da história. Uma coisa importante que a gente deve compreender é quais países atualmente têm monarquias, porque nem todos os países são monarquias. Por exemplo, o nosso país é uma república. E quais são os países no mundo que têm monarquias? Vou colocar para vocês um gráfico representando quais são esses países. Então nós temos aqui nesse gráfico a quantidade de monarquias que nós temos no mundo. Nós temos 150 países que não são monarquias, que são outros tipos de governo. Nós temos um país que é uma diarquia, que é uma forma diferente, que já vou explicar o que significa. Nós temos 7 países atualmente que são monarquias absolutistas, são monarquias absolutas. Nós temos 21 países que são monarquias constitucionais. Nós temos 14 países que são uniões pessoais. E nós temos 150 países que não são monarquias. Então,
Esses 4 tipos aí, né? Diarquia, monarquia absoluta, monarquia constitucional e união pessoal. O que são? O que são esses tipos de monarquia? É o que nós vamos saber agora. Numa monarquia absolutista, o monarca tem um poder absoluto, ou seja, ele exerce os 3 poderes, aqueles 3 poderes que eu já falei, deixo até aqui o card da aula sobre o iluminismo. Ele exerce o poder legislativo, executivo e judiciário. Então, por conta disso, ele tem um poder absoluto, ele controla tudo. E nós temos países como a Arábia Saudita, o Catar e Omã, que são monarquias absolutistas, eles são exemplos de monarquias absolutistas no mundo atual. Na monarquia parlamentarista ou constitucional, o monarca exerce o poder, mas ele exerce o poder de acordo com uma constituição, né, que limita um pouco o poder dele. Então, mas essas monarquias elas podem ser democráticas ou não. Às vezes algumas são menos democráticas. Nós temos alguns exemplos de monarquias parlamentaristas, como por exemplo a Bélgica, o Japão. São monarquias parlamentaristas. Existe também um tipo de governo chamado de diarquia. Na diarquia, o poder, né, do monarca ele é dividido com o chefe de Estado, então os dois governam. Atualmente no mundo nós temos uma única diarquia, que é em Andorra. Lá em Andorra, o primeiro-ministro da França é chamado de copríncipe. Ele governa junto com o copríncipe episcopal, que é eleito pela Igreja Católica. Então os dois governam juntos o mesmo estado. No caso da união pessoal, uma chefe de Estado ou um chefe de Estado ocupa essa posição para mais de um país. Ela é chefe de Estado, só que esses países eles têm estruturas jurídicas diferentes, eles têm suas próprias leis, né, suas próprias formas de organizar os seus sistemas políticos. Contudo, eles comungam do mesmo monarca, né, do mesmo chefe de Estado. Esse é o caso, por exemplo, da Jamaica, da Austrália, do Canadá, que fazem parte do Reino Unido, que tem como monarca a Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth II, que eu mostrei no início para vocês. Então, eles fazem parte de uma união pessoal. Nesses sistemas, né, de governo, a sucessão de um para o outro pode ser de 2 formas. Ela pode ser eletiva ou hereditária. Na eletiva, por exemplo, como acontece no Vaticano, o próximo Papa ele é eleito por um conselho, né, e ele acaba sendo eleito para governar o Vaticano. No caso da hereditária, se passa de pai para filho, ou seja, de forma hereditária, você passa aos seus descendentes o poder. Então, pessoal, hoje na aula vocês puderam aprender um pouquinho quais são os 4 tipos de monarquia que existem no mundo, né? A monarquia constitucional, a monarquia absolutista, a diarquia, né, que é um jeito diferente, e a união pessoal. Então, são esses 4 tipos que existem hoje nos países do mundo. Nas próximas aulas, nós iremos estudar algumas revoluções, como a Revolução Francesa, as revoluções inglesas. E vocês vão precisar compreender bastante como que se organizam essas monarquias, para que vocês consigam entender como essas monarquias absolutistas caíram e elas se transformaram em outros tipos de monarquia. Então é por isso que vocês precisam entender direitinho a aula de hoje. Lembrando que não esqueça de deixar nos comentários aquilo que eu pedi lá no começo, né, com a foto da Rainha Elizabeth. Deixa aqui nos comentários quais são as respostas para aquelas perguntas que eu fiz lá inicialmente. E se você gostou, dá um joinha. Afinal de contas, essa aula vale um joinha. Coisas que talvez você nunca nem tenha ouvido falar, né, em outra aula de história. Então deixa o joinha, se inscreve no canal, não se esquece, siga-nos nas redes sociais e a gente se encontra na próxima aula do canal Nilu, Professores de História.